E aí, galera! Professor André Alencar novamente com vocês, hoje trazendo uma dica direito constitucional para a OAB. Nosso tema de hoje será sobre o assunto extradição. A extradição é um instituto que tem regulamentação no direito constitucional e também tem algumas leis especiais para tratarem do tema, porque se refere a assuntos que envolvem também o direito internacional, já que a extradição é sempre relativa à entrega de uma pessoa que está sob a autoridade de um país para um outro país, para uma outra jurisdição. Então, essa ideia de entregar alguém a outro país é que dá a noção para a gente de extradição. E aí a doutrina costuma dividir o tema extradição em dois tipos. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? A extradição pode ser ativa ou a extradição pode ser passiva. Nós temos a extradição ativa quando a gente olha do lado do Estado que está fazendo a entrega, né? O Estado entrega o indivíduo. A extradição é passiva quando a gente vê do lado do Estado que está sendo... vamos melhorar isso aqui. A extradição é ativa relativa ao país que solicita a extradição. Ele faz o pedido de extradição. Lembra que a extradição nunca é uma ordem. Como envolve direito internacional e soberania dos estados, tem que ser algo acordado entre eles. A extradição é passiva para quem está sendo solicitado. Agora sim, esse indivíduo aqui é que faria a entrega. A entrega. Então ele tem aquele que é considerado um criminoso em mãos e poderia ou não fazer a entrega. A extradição, como sendo um direito relativo à relação entre estados, ela sempre é regulada pelo princípio da soberania. Então saibam que, em tese, ninguém é obrigado a extraditar. Isso, inclusive, já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, no texto constitucional não se traz nenhuma regulação da extradição ativa, quando o Brasil está requerendo a outro país que alguém seja entregue ao Brasil, que alguém seja trazido ao Brasil. Não há nenhuma regulação constitucional desse tema. É óbvio que o Brasil pede extradições, é óbvio que o Brasil solicita extradições. E aí, como não há regulamentação desse tipo, muitas vezes em prova você não pode presumir que estamos falando da extradição ativa. Então, por exemplo, todo mundo aprendeu que um brasileiro nato não pode ser extraditado, mas na condição passiva. Porque o Brasil, diariamente, claro, estou exagerando, mas cotidianamente o Brasil solicita a extradição de brasileiros natos que estejam em outros países e que venham para cá responder pelos crimes que eventualmente tenham sido acusados ou até mesmo já condenados. Então, a extradição ativa, ela não é tratada pelo texto constitucional. E em prova, não é presumida. Se o examinador falar simplesmente extradição, imagine que nós estamos falando da extradição passiva. Quando é que nós temos a extradição passiva? Quando alguém comete algum crime e esteja em poder do Brasil. E aí o Brasil vai decidir se entrega ou não para outro país. Essa é a ideia da extradição passiva. Quais as regras constitucionais que nós temos sobre a extradição passiva? Primeiro, artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, nas hipóteses de crime comum antes da naturalização ou do comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Vamos dar uma olhada nisso? Presta atenção, mais um slide então aqui. Antes disso, a gente vai lembrar o seguinte, ó, extradição passiva, ela é presumida, é dessa que nós estamos tratando no texto constitucional, tá? Sempre que a Constituição fala de extradição, está falando do Brasil no polo passivo. O Brasil no polo passivo é o que nos interessa quando estamos estudando extradição. Beleza, qual é a ideia então da extradição passiva? Um brasileiro nato, qual é a condição dele? Ele é inextraditável. Inextraditável. De qual extradição que nós estamos falando, gente? Da extradição passiva. Brasil no polo passivo, ok? O brasileiro nato nunca será entregue para cumprir pena em outro país. Não se admite essa situação para o brasileiro nato. Lembra que o brasileiro nato, ele poderia ser extraditado, então ele é extraditável ativamente, no polo ativo. Só que essa extradição ativa, ela não é
contemplada em provas, ok? Então, em geral, essa extradição você pode ignorar, deixar para lá. O mais importante é essa que cai em prova, tá? Essa que cai em prova. E o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado, ele está sujeito a duas regras de extradição. Regra, ele é, assim como o brasileiro nato, inextraditável. Qual extradição que a gente está falando? Nós estamos falando da extradição passiva. Regra, ele é inextraditável. Porém, o texto constitucional, pessoal, trouxe duas exceções. Quais são as duas exceções? Então, exceções, nós temos duas. O crime comum antes da naturalização, ou o comprovado envolvimento com o tráfico de drogas. Já o tráfico de drogas, ele não tem menção temporal. Ele poderia ter sido cometido antes ou depois da sua naturalização. Então, ele pode ser cometido antes ou depois da naturalização. É assim que funciona a regra de extradição no nosso texto constitucional. O nosso texto constitucional, então, não admite a extradição de brasileiro nato, hipótese nenhuma. A não ser que se o Brasil estiver solicitando que não é contemplado em provas. O naturalizado pode ser extraditado em duas situações, mas a regra é a não extradição, ok? Lembrando que só o Supremo pode julgar o pedido de extradição e que o Supremo definiu que o presidente da República age soberanamente na hora de decidir se entrega ou não após a autorização dada pelo Supremo. Se o Supremo autoriza, pode extraditar. Se o Supremo não autoriza, não pode. Mas a autorização do Supremo não é uma ordem de extradição. O presidente ainda pode escolher se extradita ou não. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje sobre extradição. Um grande abraço, até a próxima.